Se você quer ser aprovado no concurso para oficiais da Força Aérea Brasileira, é importante saber fazer uma boa redação, porque ela pode ser a diferença que vai fazer o seu nome estar na lista de aprovados. Mas para fazer uma redação excelente, você não precisa ser um gênio da literatura. Escrever uma boa redação para aeronáutica é muito mais parecido com uma receita de bolo, tá? É só seguir o passo a passo. E você não precisa criar um argumento aí infalível para tirar um notão. E é essa receita que nós vamos te mostrar aqui nesse vídeo. Então acompanha aí que eu vou te mostrar todo esse passo a passo de como fazer uma ótima redação. Vamos lá? Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui seu like nesse vídeo porque ajuda a gente a descobrir que a gente está no caminho certo, produzindo conteúdo bacana para você. E caso você queira continuar nessa jornada de preparação, não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque aí a gente vai estar sempre postando vídeos novos como esse e você pode estar acompanhando outros vídeos que possam fazer sentido para você. E se você quer se comprometer mesmo com a sua aprovação, dá só uma olhada no primeiro link da descrição desse vídeo, porque eu vou deixar um material para você baixar gratuitamente e já começar a sua preparação. E para te explicar exatamente como produzir uma ótima redação para aeronáutica, eu chamei o professor Gregory para te ensinar tudo o que você precisa saber sobre isso. A gente vai falar sobre as técnicas de escritas, a estrutura de texto, como desenvolver argumentos e muito mais. Tudo para você aprimorar suas habilidades de escritas e aprender a fazer uma nota 10 para o concurso da aeronáutica. Então, sem mais enrolação, eu vou chamar aqui o nosso professor Gregory para te explicar tudo. Segue aí. Fala 01, tudo bem com vocês? Professor Gregory de redação, vindo aqui neste vídeo conversar com vocês sobre alguns passos, alguns métodos que irão facilitar o teu processo de escrita, a tua prática textual. Porque muitas vezes, pessoal, nós achamos que é pegar a caneta e ir direto para a folha, que as ideias vão vir tudo ordenadinhas, bonitinho, tudo tá certo, enfim, muitos têm aquela vontade de se livrar de uma vez da escrita, vamos escrever de uma vez, já era, só que eu vim aqui mostrar para vocês que se vocês seguirem esses 7 passos, com certeza o resultado da tua redação, o resultado da tua prática, do teu processo de escrita serão infinitamente melhor. E com certeza isso vai facilitar ainda mais os teus estudos de redação, especialmente se vocês automatizarem esses passos. Então, sem mais delongas, vamos conhecer quais são então esses passos, esses métodos que vão fazer com que o teu texto seja um texto de sucesso. Vamos lá. Pessoal, é importante frisar que não tem caminho mágico, né? Não tem simplesmente uma fórmula mágica, secreta, enfim, que você vai sair escrevendo com muito mais facilidade da noite para o dia. É importante frisar que o que eu estou trazendo aqui são passos, são métodos, mas que exigem trabalho. Fazer o quê, né, pessoal? Exigem um determinado esforço para que vocês incorporem eles desde o início da sua prática, lá do rascunho, até o final do seu texto definitivo. Mas eu garanto, pessoal, que conforme vocês forem se acostumando, o cérebro de vocês já vai pensar nos processos, enfim, de uma maneira muito mais automatizada. E dentro dessa forma automática, necessariamente, você vai ver que o seu texto vai começar a fluir muito mais fácil e aí você vai perder menos tempo, né, por exemplo, na confecção final da escrita. Então, sem delongas, agora sim, vamos ver o que eu tenho para vocês. Bom, o primeiro passo é atenção ao comando do tema. Como assim? Pessoal, a escrita não começa quando você pega a caneta. A escrita começa quando você olha o comando, quando você olha o título, quando você olha, lê a proposta do tema. Porque nessa proposta do tema é necessariamente o que a banca está pedindo para você. Não adianta você escrever um pedacinho de toda aquela frase, de todo aquele sintagma que está se voltando para vocês. Não, você deve considerar palavra por palavra, abordar cada uma dessas palavras-chave, porque você, a primeira coisa que tem que se lembrar, você não escreve para você mesmo. Você escreve para uma banca, para alguém que é treinado para encontrar problemas e encontrar alguns furos. E um dos furos é o furo justamente dado pela falta de uma interpretação mais completa quanto à leitura temática. Muitas vezes há pessoas que escrevem muito bem, só que não atingem as notas que deveriam, e não é por causa da escrita, é por causa que não conseguiram abordar as palavras-chave do comando do tema. Então a primeira dica,
atenção ao comando do tema. Segundo ponto, pessoal, segunda dica fundamental. Aqui é o que a gente chama de brainstorm. Na verdade, não precisa nem ser tão balaqueira assim. São as ideias. Visualização das suas ideias. Deixa vir todas as ideias. Nossa, o que eu sei de saúde pública, o que eu sei de doenças tropicais, o que eu tenho de repertório sobre profissionais da Marinha atuando nesse processo, você vai colocando todas essas ideias para visualizar, mesmo que você não as use. Isso mesmo, mesmo que determinada ideia, determinado argumento, mesmo que determinado conhecimento que poderia fazer parte ali do texto não seja necessariamente contemplado na sua escrita posteriormente, é fundamental você visualizar. Quanto mais palavras, quanto mais ideias, mesmo que desordenadas, mesmo que inicialmente elas não pareçam ter nexo, uma coerência entre elas, por favor, não se esqueça. Coloque tudo, porque é justamente dessa visualização. Uma ideia que não é escrita é uma ideia que é perdida. Por isso, por isso que eu digo, as pessoas que querem escrever confiando apenas na cachola, muitas vezes deixam escapar pérolas, expressões, ideias, caminhos preciosos que poderiam estar fazendo toda a diferença na escrita. Por isso, então, atenção justamente a essas palavras que você coloca no rascunho, nem é rascunho, mas numa folha para você ir visualizando. Por quê? Porque elas vão tomar forma, na parte 3. Isso mesmo, na terceira parte, aí sim, planeje a estrutura da sua redação por partes. Visualize sua introdução. Visualize o seu desenvolvimento 1. Visualize o seu desenvolvimento 2 e visualize a sua conclusão. Grego quer dizer, sim, você vai botar introdução. Na introdução vai aparecer isso, o tema será abordado dessa forma, eu irei criar essa relação de contexto. No meu desenvolvimento 1, este será meu argumento central, essa será a problematização do argumento central, os exemplos virão aqui. No desenvolvimento 2, a mesma coisa. E na minha conclusão, fecharei com isto e mostrarei e terei uma projeção, vou encerrar utilizando essa retomada que usei lá na introdução. Mesmo que seja por tópicos. Aqui, pessoal, depois daquele mundo de ideias que você teve no 2, aqui no 3 você começa a coletar e confeccionar o esqueleto, a estrutura da sua redação passo a passo. Ahá! Agora você escrever. Ainda não. Você vai fazer um rascunho. Você vai rascunhar, porque ali, enquanto você estruturou a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, estão muito por tópicos. Agora não. Agora é o momento que você necessariamente vai fazer o famoso rascunho. Veja só, nós precisamos de 3 passos para chegar no rascunho. Agora você faz o rascunho, você vai testando as estruturas que ficam melhor ou não, você vai colocando as ideias da forma que vierem, claro, dentro daquela estrutura. Mas você vai se preocupando muito mais em confeccionar um texto propriamente dito. Agora eu passo a limpo, primeira versão. Você vai fazer uma primeira versão. Sim, pessoal, um bom texto tem que ter rascunho, primeira versão e versão definitiva. Você vai fazer a primeira versão. Vai pegar justamente esta escrita do rascunho e vai passá-la a limpo. Famoso passar a limpo. E aí, neste passar a limpo, você não vai repetir, tenta não repetir as palavras dentro do mesmo período. Veja se os elementos coesivos estão bem conectados entre períodos, entre parágrafos. Isso é importante. Veja se as frases estão fazendo sentido uma com as outras. Veja se propriamente você está tendo uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Muito bem. Já sei, agora é a versão definitiva. Não. Agora você vai para o 6º passo, que é o passo da revisão. Porque agora, pessoal, você tem que entender que... Mas, Gregor, eu acabei de fazer. Não, você fez uma passagem a limpo. Essa hora, para você fazer a revisão, é importante que você tenha até um determinado distanciamento. Isso mesmo. Você já percebeu como, às vezes, nós escrevemos uma redação num dia e quando retomamos a ela num outro dia, nós percebemos, nossa, fui eu mesmo que escrevi isso. E lembrando que eu disse para vocês anteriormente, você não escreve para você mesmo. Então, nesse distanciamento, eu costumo dizer o seguinte, tu tem que deixar teu texto descansar. Depois da primeira versão, que foi o passo 5, deixa teu texto descansar, que nem pão. Deixa crescer. Nesse distanciamento, você volta para fazer uma autorrevisão. Você precisa ser um autorrevisor do seu texto. Nisso, mais uma vez, confere a gramática,
confere a ortografia, confere as palavras que estão sendo ou não estão repetidas, veja se aquelas partes argumentativas, veja se seus argumentos estão fazendo sentido. Na hora, no início, quando nós estamos escrevendo, muitas vezes parece, mas depois desse distanciamento, depois que o texto descansou, aí nós percebemos que algumas coisas ficaram meio falhas. E por fim, 7º passo, a versão final. Aí sim, você capricha na letra e escreve a redação que é a mesma que você vai entregar à sua banca. Como vocês perceberam, é um processo, são métodos, são passos que exigem, que dão um determinado trabalho, mas que com certeza, a partir do momento que você conseguir escrever o seu texto dessa forma, se preocupando com todas as partes, desde o rascunho até a versão final e tudo que está no seu entremeio, eu garanto, o seu sucesso redacional está garantido. Certo 01, até a próxima! E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí, galera, obrigado por estar aqui comigo, valeu e até mais!